Capítulo 7. Inquérito das fake news. O ápice da deslegitimação do Poder Judicial, por Sandris Espunhols. Os primeiros dias do mês de março de 2019 continuavam a ecoar as severas críticas de significativa parcela da população em relação à atuação dos ministros da instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, qual seja Supremo Tribunal Federal, STF. Inclusive, a indignação popular já vinha sendo alimentada por graves atritos pessoais entre os próprios ministros da Corte, de forma ostensiva e no pleno curso do exercício de suas atividades judicantes, seguindo-se a veiculação desses episódios pelos mais variados veículos de comunicação espalhados pelo país. Frases de efeito urdidas no plenário da Suprema Corte Brasileira, a exemplo de, aspas, você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia, aliadas à tomada de decisões manifestamente contraditórias, dava o tom de uma indisfarçável crise interna, e no âmbito externo um aumento exponencial do descontentamento da sociedade brasileira em relação aos juízes que representam a cúpula do Poder Judiciário do Brasil. Os momentos que antecederam a deflagração do obscuro inquérito número 4.781, posteriormente conhecido como o inquérito das fake news, não foram diferentes. Precisamente no dia anterior à sua instauração, qual seja 13 de março de 2019, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, anunciou que estava ingressando com representação contra o procurador da República, integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Diogo Castor, em razão da matéria publicada na imprensa, onde afirmava que o Supremo Tribunal Federal estava preparando um golpe ao decidir que a Justiça Eleitoral seria competente para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. O desabafo do agente do Ministério Público Federal reverberava as vozes de milhares de brasileiros igualmente inconformados com mais uma guinada da Suprema Corte em relação ao mais importante caso de combate à corrupção promovido no país. O novo capítulo era uma sequência do que já vinha sendo debatido no Poder Judiciário, entre idas e vindas de interpretação, a exemplo da possibilidade ou não de uma prisão em segunda instância, independente da ocorrência do trânsito em julgado. Inevitavelmente, os ânimos da população estavam acirrados. Mais uma vez, não faltaram críticas ao Supremo Tribunal Federal, assim como aos seus ministros. Inevitavelmente, os apontamentos dos defeitos da Corte, consequência direta das atitudes de seus ministros, eram divulgados por jornalistas, sobretudo por intermédio daqueles que exploravam as mídias independentes. Esse cenário era tão evidente que não seria possível ocultá-lo no contexto da reação que viria a seguir, capitaneada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, posteriormente apoiada pela quase totalidade de seus pares. No dia seguinte, portanto, na data de 14 de março de 2019, por ocasião da continuidade do julgamento fartamente criticado nos meios de comunicação social, qual seja o debate sobre a competência para julgar crimes eleitorais conexos a crimes comuns, o ministro Dias Toffoli anunciou publicamente na sessão plenária da Corte que estava determinado a abertura de inquérito criminal para apurar de fatos e infrações relacionadas a fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações ao STF. Importante analisar que, conforme amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao sustentar a providência que estava levando a efeito, justificou que, aspas, não existe democracia sem um judiciário independente e sem uma imprensa livre.
O anúncio público foi coroado pela expedição da não menos polêmica Portaria GP número 69, também de 14 de março de 2019. Nascia, portanto, o inquérito número 4.781, posteriormente nominado pelo próprio STF como o inquérito das fake news. Eis o teor da contestada iniciativa. Portaria GP número 69, de 14 de março de 2019. Aspas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições, lhe conferem o regimento interno. Considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do STF e dos seus membros é a atribuição regimental do presidente da Corte. RI-STF, artigo 13, 1º. Considerando a existência de indícios de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 46 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência a estrutura material e de pessoal necessário para a respectiva condução. A referida portaria expressamente menciona o artigo 43 e seguintes do Regimento Interno do STF, RSTF, como fundamento legal para o ato levado a efeito. Importante salientar que este dispositivo integra o capítulo 8 do regimento que trata da Polícia do Tribunal. Capítulo 8 da Polícia do Tribunal. Artigo 42. O presidente responde pela Polícia do Tribunal. No exercício desta atribuição, pode requisitar o auxílio de outras autoridades quando necessário. Artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se houver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Inciso 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma constante deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Inciso 2º. O ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do tribunal. Artigo 44. A polícia das sessões e das audiências compete ao seu presidente. Artigo 45. Os inquéritos administrativos serão realizados consoante as normas próprias. Deflagrado o inquérito, sobre ele foi estabelecido o mais absoluto sigilo no que concerne à sua tramitação e instrução. Apenas por ocasião da deflagração de busca e apreensão em fase de diversos domicílios, bem como notícia de decretação de prisões de pessoas, é que se passou a ter conhecimento de uma pequena parcela das atividades que estavam e ainda estão sendo encetadas no curso dessa investigação levada a efeito por iniciativa própria do Poder Judiciário. O próprio ministro Alexandre de Moraes, incumbido da função de investigador, sem qualquer distribuição prévia para a definição de quem iria exercer a função, decretou as drásticas medidas na medida que o tribunal e seus juízes continuavam sendo objeto de severa desaprovação pela sociedade, aí concluída a parcela daqueles que divulgavam as informações pelas redes sociais e cada dia ganhavam um público cada vez maior, que manifestava a concordância com os apontamentos a respeito das falhas do principal tribunal brasileiro, detentor da incumbência de guardião da Constituição Federal. Um novo capítulo desse enredo foi o julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 572, de autoria do Partido Rede Sustentabilidade, iniciado em 10 de junho de 2020, portanto, quase 15 meses depois da instauração do controvertido inquérito.
A parte autora questionou a Portaria GP número 69, que determinou a abertura do inquérito número 4.781 no âmbito do STF, enfatizando, em suma, que não há indicação de ato praticado na sede ou dependência do STF. B. Falta de identificação de quem serão os investigados e se estão sujeitos à jurisdição do STF. C. Que, salvo raríssimas exceções, não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais. D. A ausência de representação do ofendido para a investigação dos crimes contra a honra. E. A falta de justa causa para a instauração de um inquérito por fatos indefinidos e que F. O inquérito não ficou sujeito à livre distribuição como determina o RSTF. Por ocasião do julgamento da referida ADPF, o plenário concluiu pela validade do já então oficialmente denominado Inquérito das Fake News e Ataques ao STF, acolhendo-se na íntegra o voto do relator, ministro Edson Fachin, vencido o ministro Marco Aurélio. Por ocasião da apresentação do relatório acolhido pela maioria do colegiado, o ministro Fachin manifestou em síntese que a DPF, em julgamento, não buscou discutir a constitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno do STF. Acrescentou que o Ministério Público não tem a exclusividade da investigação penal, a exemplo do artigo 144 da Constituição Federal, que atribui à Polícia Judiciária o poder investigatório. Ainda salientou que o artigo 4º do Código de Processo Penal menciona que outras autoridades podem também exercer a função investigativa e, ao final, arrematou sua conclusão pela validade do inquérito ao proclamar que a investigação visa a, proteção do Estado democrático e dos poderes constituídos. Mantido incólume o fatídico inquérito pelos pares que notoriamente se intitulam vítimas dos crimes perpetrados pelos investigados, o referido procedimento nada mais revela do que a profunda crise de legitimidade do Poder Judiciário ou Poder Judicial e, mais grave, a ausência de mecanismos suficientes para debelar esse estado de exceção no âmbito da responsabilidades dos magistrados da Corte Superior diante da constatação de cometimento de abusos. Se o Poder Judiciário detém a prerrogativa de aplicação da lei por intermédio de sua interpretação, o exercício continuado dessa tarefa obrigatoriamente deveria proporcionar o desenvolvimento judicial do direito. Essa é a linha de raciocínio explicada pelo jurista Karl Lorenz, catedrático da Universidade de Munique. O desenvolvimento judicial do direito precisa de uma fundamentação levada a cabo metodicamente se quiser que o seu resultado haja de justificar-se como direito, no sentido da ordem jurídica vigente. Precisa de uma justificação, porque sem ela os tribunais só usurpariam de fato um poder que não lhes compete. Por isso, tem entre si uma estreita relação as questões relativas aos limites da competência dos tribunais nos termos da Constituição em ordem a desenvolver o direito ultrapassando os limites da verdadeira interpretação e, inclusivamente, da integração de lacunas imanentes à lei e a questão relativa à possibilidade de fundamentação de um tal desenvolvimento do direito. Conforme se observa, segundo bem apontado pelo notável autor, esse desenvolvimento judicial do direito somente é possível por intermédio de decisões não apenas metodologicamente fundamentadas, como, sobretudo, justificadas pela ordem jurídica. Inclusive, o jurista adverte que o descumprimento dessas premissas, com substância inafastável usurpação de poder,
No caso em questão, a instauração do inquérito número 4.781 desafia vários aspectos que, analisados à luz da interpretação já concebida pelo sistema jurídico para o caso, impõe reconhecer não apenas a ocorrência de inconfundível retrocesso capitaneado pelo Poder Judicial, como também informa lamentavelmente a coincidência de contornos de abusividade. A primeira circunstância que reclama a atenção é o fato de que a investigação foi oficialmente instituída por um magistrado que notoriamente se apresenta como vítima das ações dos supostos criminosos, representando os demais ministros do Supremo Tribunal Federal e suas famílias. Todos também alvos dos conjecturados crimes e, portanto, inexoravelmente interessados no resultado da apuração dos fatos. Não bastante, o ministro designado para a condução das investigações, escolhido pelo autor da portaria sem qualquer distribuição prévia, detém ilimitado poder de determinação de diligências, que inclui atividades que desafiam os mais basilares direitos fundamentais dos investigados, como a realização de busca e apreensão domiciliar e até mesmo a decretação de prisões cautelares. O presidente do Supremo Tribunal Federal mencionou, em alto e bom som, por ocasião da abertura do inquérito, que a investigação de fake news era necessária para preservar a independência do Poder Judiciário. Sobre essa questão, torna-se forçoso destacar que essa independência tem sido frequentemente colocada em sinonimia com duas realidades afins, mas que com ela se não confundem: a isenção e a imparcialidade. A questão é devidamente abordada pelo juiz desembargador português Orlando Viegas Martins na obra Poder Judicial, Independência e Dependência. Segundo Viegas, apoiado na doutrina de Irineu Cabral Barreto, o jurista explicita que, aspas, ser isento significa não estar comprometido, em primeiro lugar, consigo próprio, com seus pré-juízos, os seus ódios, as suas paixões, as suas simpatias e antipatias aos quais o juiz, enquanto ser humano, tem dificuldade em escapar. O referido autor ainda prossegue, trazendo ao lume suas próprias conclusões. Aspas, a isenção se exige por um lado, desprendimento pessoal e social exige por outro, comprometimento com a competência e o profissionalismo. A isenção tem por base estruturante a vinculação do magistrado à lei e ao direito, complementada por uma reta intenção e um forte sentimento de justiça. Mas a isenção não se confunde com a imparcialidade e a independência. A imparcialidade é uma garantia de isenção, como a independência, uma garantia da imparcialidade. É-se imparcial para se poder ser isento, como se deve ser independentemente para poder ser-se imparcial. Ser imparcial significa não estar comprometido com as partes. O juiz é, como dizem os ingleses, o sem par, o que não tem par, o que não tem igual, o que está fora das partes, o que não toma partido, salvo o partido da justiça. A imparcialidade significa que o juiz, apenas sujeito à lei, premissa substancial da dedução judicial e sua fonte de legitimação política, deve ser estranho, quer aos sujeitos de qualquer causa, quer ao sistema político, quer aos interesses particulares de uns, quer aos gerais de outro. O juiz não deve ter nenhum interesse, nem geral, nem particular, numa ou noutra solução a dar à controvérsia que é chamado a resolver, já que é sua função decidir qual delas é a verdadeira e qual é a falsa. Não é diverso o entendimento do célebre filósofo John Rawls ao ressaltar que, aspas, tal como a justiça é a primeira virtude das instituições sociais e a verdade a primeira dos sistemas de pensamento, a isenção é o primeiro atributo do juiz justo. Portanto, a isenção precede a imparcialidade.
tanto quanto a independência é pressuposto da atuação imparcial. A ausência de isenção compromete de maneira fulminante a atuação do Poder Judiciário, ao ponto de aniquilar a imparcialidade e sua independência. Ocorre que a Portaria número 69, que constituiu o marco inicial da instauração do inquérito das fake news, denotando clara ausência de isenção dos envolvidos, expressamente anuncia como motivação para a questionável iniciativa a existência de indícios de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Destaque nosso. Ora, não existe dificuldade em se demonstrar que, em tais circunstância, o agente público encarregado do exercício da função jurisdicional está impedido de atuar nos termos da disposição expressa no artigo 252 do Código do Processo Penal, tendo em vista evidente interesse sobre a questão. Aliás, a presunção absoluta desse interesse pessoal na apuração dos fatos, que retira os ministros do Supremo Tribunal Federal da posição equidistante dos jurisdicionados, permite por si somente fundadas desconfianças em torno da admissibilidade da aplicação da regra regimental contida no artigo 43 RSTF como tendo sido recepcionada pela Constituição Federal. De acordo com as informações apresentadas no portal oficial do STF, a atual redação do capítulo 8 do Regimento Interno, que engloba o artigo 43, é a mesma do regimento aprovado em 15 de outubro de 1980. Na atual conjuntura, a Constituição Federal expressamente atribui ao Ministério Público a titulação de ação penal pública. De outro norte, o artigo 144, parágrafo 1º e 4º atribuem, respectivamente, à Polícia Federal e às polícias civis a incumbência de apuração de infrações penais. Sabe-se que o artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, atribui também às certas autoridades administrativas a investigação de práticas criminosas. Contudo, numa estrutura que, após a Carta Constitucional de 1988, se apresenta como dirigida por um Estado democrático de direito, fundada no princípio da separação dos poderes, funções, não é possível admitir que o Poder Judiciário possa se autoproclamar investigador de supostos crimes cometidos contra seus membros e, ao mesmo tempo, autoridade julgadora de diligências invasivas a direitos fundamentais de investigados, ao arrepio da expressa manifestação do legítimo autor da ação penal, Ministério Público, cuja manifestação de arquivamento no nefasto inquérito foi simplesmente negada. A título de exemplificação, no âmbito da interpretação que é conferida pelo próprio STF em relação à interpretação do parágrafo único do artigo 4º, a codificação processual penal admite-se poder da polícia, englobando a realização de inquérito, a polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, inclusive consoante os termos da súmula número 397. Nada obstante, há uma diferença fundamental entre a investigação autorizada à Polícia Legislativa do Senado Federal e uma atividade de mesma natureza sobre a incumbência do Poder Judiciário. A distinção das esferas de poder de controle, no primeiro caso adequadamente distintas, e a absoluta ausência de controle externo na segunda hipótese, denotando, contrariamente, excessiva concentração de poderes. Ainda sobre essa questão, não reina dúvida de que a atividade final do Poder Judiciário, qual seja a solução de conflitos, não depende da obtenção de consenso entre os envolvidos no dilema encaminhado à esfera jurisdicional. No máximo, tem-se como propósito buscar uma aceitação ou a pressuposição da aceitação do julgamento, o que significa, em termos práticos, numa aproximação de consenso.
Isto posto, seguindo a esteira do posicionamento do professor italiano Alberto Marrandi, a redução desse déficit de consenso exige que o processo seja revestido de certas características, dentre elas aspas, do tribunal não poder autoactivar-se, desempenhando um papel passivo no sentido de que os juízes não cabe procurar ou escolher os casos a decidir, esperando que lhes apresentem, tomando em consideração os fatos que lhes são deferidos. No caso do inquérito das fake news, o Poder Judiciário não apenas promoveu essa autoatividade, como também imprimiu interpretação excessivamente elástica ao dispositivo constante no seu artigo 43 do Regimento, apesar da sua clara afronta à atual ordem constitucional. Afinal, de acordo com a redação da regra que perpetua há quase 40 anos, os pressupostos para a instauração desse inquérito são a ocorrência de infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal e somente b. se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Conforme se percebeu no curso das diligências externas que foram realizadas apesar da barreira do sigilo absoluto imposto ao feito inquisitório, nenhuma dessas circunstâncias estavam configurada. As diligências apontam que os fatos investigados não são ocorridos nas instalações da Corte e as pessoas investigadas não estão diretamente sujeitas à competência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, outro fator que agrava ainda mais a falta de isenção dos representantes do Poder Judiciário e suas deletérias consequências é a ausência de informação específica. Na portaria inaugural do inquérito número 4.781, a respeito dos fatos que deveriam ser objeto de apuração, bem como os eventuais criminosos envolvidos. Apesar de todos esses argumentos que fulminam a admissão de validade do inquérito das fake news, um esforço hercúleo poderia eventualmente permitir a defesa de seu último alegado propósito, qual seja a alegação da necessidade da defesa da independência do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal. Relembre-se que esse intento foi bradado no plenário da Corte pelo seu presidente, ministro Dias Toffoli, na mesma data da deflagração do fatídico inquérito das fake news. De acordo com a motivação anunciada, poder-se-ia entender que essa investigação, conduzida pela própria cúpula do Poder Judiciário brasileiro, com poderes plenos de investigação e de ordem para a realização de medidas cautelares, conduzidas à margem do entendimento contrário do titular da ação penal, teria salvaguarda na proteção intransigente de um dos fins do direito, qual seja a proteção dos próprios fins do Estado. Porém, a admissão dessa possibilidade colocaria em risco institutos fundamentais do direito e do próprio Estado democrático, justamente pela ausência de limites que são essenciais às garantias de interesses e de liberdades civis. Afinal, claramente devem existir limites para a defesa dos fins do Estado. Justamente sobre essa questão, o aclamado professor de Direito das Universidades de Heidelberg e de Kiel, Gustav Radbruch, demonstra com maestria que o argumento da defesa dos fins do Estado não é suficiente para caracterizar a independência do Poder Judiciário, ainda que em tais circunstâncias excepcionais, especialmente se esse intento implicar na violência de outros dois aspectos essenciais da concepção de direito, quais sejam a ideia de justiça e b. a segurança jurídica. Vejamos. Aspas. Não é outro, na verdade, o princípio da independência do juiz. Tal princípio tem, portanto, como pressuposto a concepção de que a ordem jurídica e a ordem política do Estado não são idênticas e de que o direito vem a achar-se em frente do Estado como um mundo que se rege por leis próprias.
Já acima reconhecemos serem três os lados ou aspectos da ideia de direito: a ideia de justiça, a de fim do direito e da segurança ou certeza. Ora, se pelo que toca à ideia de fim, primeiro elemento, ideia que se refere, antes de tudo, a dois fins do Estado, o direito não pode deixar de se achar numa estreita dependência diante. No que toca às outras duas, verifica-se que o direito transborda em larga escala para fora dos próprios limites do Estado. Com efeito, a justiça exige generalidade e a igualdade da norma jurídica para todos os seus destinatários, sem se preocupar com quaisquer fins do Estado. A segurança exige a absoluta obrigatoriedade do direito positivo, sem querer saber se ela é conveniente ou inconveniente para o Estado. Logo, de forma absolutamente coerente, o jurista expressa de forma notável que os motivos não justificam os meios, sejam quais forem as circunstâncias, mesmo que sob pretexto de defesa do Estado, caso as ações comprometam os propósitos maiores de justiça e de segurança jurídica. Contudo, o cenário está configurado e, diante de tamanha perplexidade, muitos são aqueles que depositam numa responsabilização dos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente pela via do impeachment, como consequência não apenas diante da eventual cogitação de abuso de poder que circunda o inquérito das fake news, como também diante de outras ações levadas a efeito pela Suprema Corte, igualmente objeto de questionamentos no que concerne à cogitação de abuso judicial. Afinal, repetindo a célebre pergunta do poeta romano Juvenal em As Sátiras, neste ponto de abordagem em que se apontam claros sinais de inconstitucionalidade e ilegalidades contidas nessa triste pretensão investigatória engendrada pelos ministros da mais alta corte do país, questiona-se: quis custodes custodiet? Quem guarda o guardião? Contudo, o desdobramento da responsabilização política, com substância e extrema dificuldade no que concerne à sua efetivação, não apenas considerando a realidade nacional, como também de outros países que adotam o sistema de eleição como critério para a nomeação de magistrados, a questão foi muito bem retratada pelo magistrado português Orlando Viegas Martim Afonso, na obra já citada. Aspas, na verdade, os juízes eleitos nos países onde o monopólio da representação pertence em exclusivo aos partidos políticos serão candidatos da burocracia dos partidos. Estarão vinculados à sua confiança, revogável a cada volta eleitoral, encontrando-se, por isso, dependentes dos poderes partidários. Nos países ou sistemas onde a eleição é não partidária, os candidatos a juízes estarão sujeitos a compromissos de campanha, a poderes econômicos e sociais, a influência de forças políticas prevalecentes no meio. Em qualquer dos casos, a responsabilidade política não deixará de ser ilusória, já que a reeleição ou não reeleição de qualquer juiz obedecerá às lógicas partidárias, sociais ou econômicas, e não ao valor da atuação dos juízes no concreto exercício de suas funções. Quanto aos juízes nomeados segundo uma relação de confiança político-profissional por órgãos representativos do poder político, seja o parlamento ou o governo, colocam-se problemas semelhantes aos juízes eleitos, no que a responsabilidade política diz respeito. Conforme enfatiza o nominado jurista, essa responsabilização política dos juízes, com substância algo ilusório, justamente em razão das deficiências do critério de eleição desses magistrados, no mais das vezes atrelados a grupos de interesses partidários, econômicos ou sociais. Da forma como concebido, o sistema permite uma espécie de escudo de proteção aos escolhidos, independente do passar do tempo da
da escolha e da substituição dos selecionadores. Permeia o cenário um claro desinteresse em se permitir precedente que acarrete o afastamento sancionatório dos escolhidos e que, com isso, o próprio mecanismo de seleção seja posto em xeque. Já não bastassem as duras críticas que pairam não apenas sobre a forma de investidura dos juízes da Corte Constitucional do país, como também em relação à conduta ilibada e notável saber judiciário dos agraciados. Aliás, após abordar outras modalidades teóricas de responsabilização de juízes nas situações de abusividade no exercício das funções, responsabilidade penal, civil, disciplinar e as posições do Conselho da Europa sobre a responsabilidade jurídica dos juízes. Em todos os casos evidenciados as dificuldades no sancionamento de magistrado, inclusive diante da necessidade de que sejam sopesados valores legítimos, como as garantias da magistratura, objetivando o acautelamento do risco de perseguições no autêntico exercício da atividade judicante. Ao final do capítulo, o autor restringe-se à devolução da mesma provocativa pergunta: quis custodes custode? Saliente-se, porém, que a dificuldade não pode ser sinônimo de conformismo. A responsabilização política de juízes substancia lídimo mecanismo de garantia da própria democracia e deve ser exercitada, inclusive diante de precedentes de sua admissibilidade, conforme já ocorrido em país vizinho, num tempo não tão distante. Considera-se importante destacar que a finalidade dessa análise não é em si mesma pré-julgar a ocorrência de justa causa para a responsabilização política dos ministros do Supremo Tribunal Federal, justamente para não se incorrer no mesmo censurável ato de deslegitimação. Nada obstante, há necessidade de se reforçar a possibilidade de exercício da via democrática do impeachment, justamente porque a atuação ilegítima da Corte permite cogitação de que visa servir como estratagema para reforçar esse escudo de proteção, diante das trincas que lhe foram esculpidas em função das ferrenhas críticas à atuação dos ministros em relação ao exercício de seus mistérios. Obviamente que, a par de tecermos considerações técnicas críticas a respeito dessa malfadada investigação instituída pela presidência do Supremo Tribunal Federal, com a anuência da avassaladora maioria dos ministros, o compromisso de honestidade nos obriga a concluir que inexiste solução mágica a curto prazo para debelarmos esse preocupante cenário de execução no ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre que essas linhas restaram incompletas caso não seja pelo menos afirmada a esperança de que alguma medida há de ser tomada como forma de se evitarem situações como essa protagonizada pela cúpula do Poder Judiciário, que deveria ser a precursora do compromisso de desenvolvimento do direito. Afinal, o que deve ser feito para que a sociedade brasileira não seja novamente surpreendida pela recorrente iniciativa de deflagração de uma, aspas, investigação inquisitora judicial nas circunstâncias do inquérito das fake news? Diante do cenário de inefetividade da responsabilização dos juízes pelas vias formais, aguardaremos de braços cruzados o momento em que poderemos ser alvos dessas investigações desconformes em relação ao nosso sistema jurídico? A respeito de tais indagações, o filósofo alemão Johannes Hansen nos propõe o serviço individual da vivência dos valores éticos e do cultivo da personalidade moral. Segundo ele, o verdadeiro sentido da vida como forma de alcançarmos uma outra realidade que possa ser imune dessas violações de direitos. Aspas, nem todos os homens são obrigados a ser sábios ou artistas. Nem todos são sensíveis à voz dos valores teoréticos e estéticos. Todos, porém, sem exceção, são obrigados a servir à voz dos valores éticos e a cultivar a sua personalidade moral.
Estes são os valores que se dirigem a nós com uma insofismável imperatividade. Reticências. Estas reflexões mostram-nos claramente quanto o sentimento da vida se acha dependente dos valores. O sentido da vida alcança-se tanto mais quanto maior for a medida em que o homem for capaz de realizar esses valores, para que nasceu e a que se está subordinado. Em síntese, neste cenário de desvalores coletivos que vivenciamos, não há solução que perpasse pelas formas convencionais que não seja fadada ao fracasso. Necessariamente, a solução deve partir das iniciativas individuais, as quais, somadas em seu conjunto, terão a força capaz de reverter a realidade. Apesar de nossos conflitos internos diante deste triste cenário da justiça brasileira e de uma vontade fabril de mudarmos esse cenário, muitos de nós precisamos nos convencer que não estamos na posição daquele que detém a prerrogativa ou o poder de fato e de direito para solucionar de imediato o caos instalado, e que não o faz. Contudo, temos o poder de modificar o status quo por intermédio da busca desse aperfeiçoamento pessoal, alicerçado na ética e no cultivo dos valores morais. A multiplicação por parte de cada qual de nós desse propósito de seguirmos de forma intransigente essa vivência ética e conforme os valores morais poderá assumir os contornos de uma modificação exponencial da realidade, capaz de provocar uma mudança de mentalidade, verdadeira revolução do pensamento jurídico, a ponto de relegarmos o título destas linhas como uma lembrança de um passado distante e que se pretende não se repita mais na história do direito brasileiro. Afinal, é justamente o exercício dessas virtudes por tantos indivíduos impulsionados pela coragem que tem permitido, pelo menos, esse estado de inconformismo e de compromisso em trazer à tona a necessidade de retomada da legitimação do Poder Judicial, medida fundamental a uma ordem que se autoproclama democrática.